Deixa eu fazer uma pergunta para você, na verdade um desafio. Olha só, olha para quem está do seu lado aí. Olha dentro do olho dessa pessoa agora aí. Fala assim para ela assim: Deus. Você tem que falar com fé, senão ela não vai acreditar. Fala assim: Deus vai falar comigo. Eu não sei com você, vai falar comigo, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. Nós queremos falar um pouco sobre essa experiência, sobre esse texto, essa palavra. Eu quero que você esteja preparado para entender o que acontece quando nós nos encontramos com Jesus. Você viu aqui um pouco do testemunho do que aconteceu ali no face a face, mas Deus, Ele tem sempre oportunidades para ministrar no nosso coração, e sempre que Jesus se mostra, é um tempo de recomeço, é um tempo novo na nossa caminhada. Então eu queria pedir que você me acompanhasse aqui nesse texto, que você entendesse um pouco comigo do que Deus quer ministrar ao seu coração. Há uma frase de Augusto Cury que diz que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grande os pequenos. Jesus, o Evangelho de Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Essa pergunta, ela se remete a uma experiência íntima e pessoal com Deus. Eu quero falar com você sobre um dos primeiros encontros de Jesus no livro de João, no capítulo 3. Depois que ele se encontra com João Batista, a caminhada de Jesus, há um encontro de Jesus com Nicodemos. Eu quero usar essa história de fundo para despertar e desafiar você na palavra essa noite, porque hoje é um dia de encontro. Deixa eu te falar uma coisa: quem foi Nicodemos? Nicodemos, ele foi um fariseu e era um dos principais líderes dos judeus. Deixa eu te contextualizar aqui. Nicodemos era membro do Sinédrio. O Sinédrio era um tipo de corte superior dos judeus que se reunia ali em Jerusalém. Então, um homem de autoridade naquele lugar. Nicodemos, ele tinha uma posição semelhante à posição de um governador. Então ele era uma autoridade naquele lugar, um homem reconhecido pelas pessoas. Nicodemos, ele era um líder. Também é citado na Bíblia, no momento em que ele é citado em João 7, protestando contra os sacerdotes e fariseus que estavam tentando prender Jesus. Há outras aparições, outros momentos em que no Evangelho é citado então a pessoa de Nicodemos. E por último ele é citado no sepultamento de Jesus. E esse homem, ele vive uma experiência onde Jesus se mostra para ele. Em vários momentos no Evangelho, Jesus apresenta um Evangelho relacional às pessoas. Jesus não estava interessado apenas em curar pessoas ou ministrar milagres apenas. Ele estava interessado em conhecer a história das pessoas, em se relacionar com elas e também em poder externar o poder dele, a graça dele e a salvação dele na vida de pessoas. Você vai ver nos evangelhos vários momentos que Jesus se encontra com pessoas. Ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele faz perguntas para as pessoas, e ele não só perdoa pecados, como ele também faz milagre na vida dessas pessoas. E Nicodemos, ele é uma pessoa que experimenta esse encontro com Jesus. No encontro entre Nicodemos e Jesus, Jesus estava ali, era um período especial, era a festa de Páscoa, e o texto vai dizendo em que essa festa acontecia, né? De tempos em tempos. Jesus estava em Jerusalém durante essa festa, e muitas pessoas viam os sinais que Jesus fazia. Essa notícia correu rápido, e as pessoas tinham Jesus já como uma figura divina. Eles entendiam que aquele homem tinha alguma coisa especial, porque já haviam sinais que ele havia feito. Olha, ele fez milagres. Olha, ele é o filho de Deus. E essa notícia tomava então conhecimento no coração das pessoas. E Nicodemos, ele era uma dessas pessoas que ficaram maravilhados com as obras que Jesus realizava. Como muitas pessoas nos dias de hoje ficam maravilhadas quando percebem, por exemplo, um testemunho como esse. Pessoas que dizem que nasceram de novo, pessoas que dizem que se encontraram com Jesus, pessoas que dizem que seus pecados foram perdoados e as suas áreas foram tratadas. E você pensa: que mágica é essa? Que situação é essa que acontece? E em um final de semana ou em um encontro com essa pessoa, Jesus, as coisas são transformadas. E essa experiência acontece na vida de Nicodemos. Quando ele encontra Jesus, ele reconhece Jesus como Messias. Ele sabia que ele era um líder, uma pessoa divina. E esse encontro marca a vida desse homem. Nicodemos, ele procura encontrar Jesus à noite, porque ele fica um pouco intimidado, porque ele era uma figura pública, e ele tenta entender um pouco mais sobre Jesus. E eu quero caminhar com você nesse texto para nós entendermos o que acontece quando nós nos encontramos com Jesus. E para você se encontrar com esse Jesus que pode mudar a vida, com esse Jesus que pode
transformar e fazer tudo novo. No versículo 2, na primeira parte, entenda uma coisa: supere suas barreiras pessoais. O texto diz que ele veio à noite, de noite. Nicodemos, ele era rico, religioso, importante, influente, mas ele tinha vergonha, barreiras, limitações. Nicodemos superou o medo e o preconceito, a tradição e a religiosidade para se encontrar com Jesus. Ele vive essa experiência. O texto no versículo 2 fala que ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos entende que há uma figura de poder ali, mas há barreiras que precisam ser quebradas. Vivemos em um tempo onde um evangelho tem sido pregado, um evangelho estético. O que significa isso, pastor? Um evangelho que é manipulado para satisfazer o seu desejo, as suas condições, aquilo que você pensa, as suas intenções muitas vezes. Querido, esse evangelho, ele não apresenta um Jesus. Isso que tem sido pregado muitas vezes em muitos lugares, não apresenta um Jesus que pode mudar a vida das pessoas. Para que você conheça e viva essa experiência, você precisa quebrar barreiras que te impedem muitas vezes de encontrar Jesus. Barreiras que te impedem de dar passos mais profundos em intimidade, para descobrir de fato quem é esse Deus, para que Ele se revele a você, por exemplo, face a face, como você ouviu aqui no testemunho. São barreiras. Mas que barreiras são essas? Eu pergunto a você. Nicodemos, ele quebra a barreira da vergonha e do medo e se aproxima de Jesus, para viver e entender quem era esse Jesus. Quais são suas dúvidas? Quais são as suas barreiras? Seriam opiniões de terceiros? Você tem vergonha de se encontrar com Jesus, de procurar Jesus? Da sua mãe que não é evangélica, ou do seu pai, ou da pessoa que critica o evangelho, ou critica Jesus, ou de se posicionar e o seu amigo da universidade vai rir de você? Você vai postar um versículo e vão falar para você, como disseram para um jovem que se converteu há pouco tempo na Rede Movem, e ele me disse: pastor, eu estou sendo criticado na rede social porque eu disse que me encontrei com Jesus e sou uma nova criatura. Ele disse que os amigos, as pessoas que se diziam amigos, pulverizaram um perfil dele com frases, atacando ele. É um desafio, querido. O posicionamento dos nossos dias, para de fato viver uma experiência com Jesus, requer uma intencionalidade do nosso coração, porque Jesus já tem implantado isso no teu coração há muito tempo, quando você tem estado preso em barreiras que limitam os passos que precisam ser dados, para que você possa se encontrar com Ele. E Nicodemos quebra essa vergonha e ele dá passos. Jesus, ele entende as pessoas, Jesus entende você, e Jesus entende a realidade de Nicodemos. No versículo 3 do texto, o versículo vai dizer que, em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver. Se for o evangelho de Jesus, querido, ele é simples. Seja uma pessoa simples. É isso que eu quero desafiar você. Nicodemos, ele chega para Jesus com um compêndio, com uma experiência teológica, com um conhecimento profundo da lei, querido. Um pouco parecido com o jovem rico que se aproxima e pergunta o que deveria fazer para ser salvo. Jesus fala para ele: olha, que você obedeça os meus mandamentos. Jesus, eu obedeço todos. Manda outra, que essa já tá vencida já. Me conta outra aí. E Jesus conhece o coração do jovem rico. E o que Jesus faz? Filho, o seguinte, venda tudo que você tem e me segue. Coloca o teu coração em mim. Coloca o teu coração em mim, que sou Deus. Coloca a tua expectativa em mim, que sou Jesus, a pessoa que pode mudar a sua vida. E na história do jovem rico, ele dá passos para trás e vai embora triste, porque ele não teve coragem. Haviam barreiras a serem vencidas. Havia na mente do jovem rico um conceito complexo da religiosidade, como também havia no coração de Nicodemos um complexo, uma ideia complexa de uma religiosidade. Então ele tinha muito conhecimento, e ele chega para Jesus e fala: olha, eu sei que você é da parte de Deus. E Jesus então não perde a oportunidade e diz para ele que ele tem que nascer de novo, para que ele se torne uma nova criatura. E esse homem, com toda a complexidade de conhecimento teológico, todo aquele conteúdo adquirido por muitos anos de estudo da lei, da palavra, não entendia o que era se relacionar com Jesus. Ele não entendia o que era esse relacionamento com o próprio Jesus. A religiosidade complexa não te leva a lugar algum, querido. Jesus é simples e relacional.
A simplicidade define Jesus. Jesus, ele não pregou uma teologia, ele ensinou sobre um reino. Você vai ouvir e ver nas escrituras vários momentos Jesus falando sobre o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, um evangelho inclusivo, um evangelho revelador, transformador, um evangelho que transforma a sua realidade, expõe realidades na sua vida, na verdade. Nicodemos é desafiado a ser simples. Você é desafiado a ser simples, a quebrar barreiras que te impedem de dar passos mais profundos, ou até mesmo passos que te levem a encontrar com Jesus. Jesus é simples, Ele quer se relacionar com você, sendo Deus e sendo um Deus de vida. Religião complica tudo, querido. Jesus simplifica a coisa, porque Ele quer se relacionar contigo. E essa palavra relacionamento, ela envolve uma intencionalidade, isso faz toda a diferença. Então nós precisamos dar passos de aproximação para nos encontrarmos com Jesus e vivermos essa experiência transformadora. Isso que pode mudar a nossa vida. Entre na dimensão do Espírito, querido, do espiritual. Eu quero que você leia comigo o versículo 4 e o versículo 5. Ele fala o seguinte: perguntou Nicodemos depois de ter sido questionado, e Jesus então lança essa verdade para ele do novo nascimento. Então esse homem, ele fica confuso, no mínimo, com essa teologia complexa que ele tem, ele fica sem saber o que fazer, não é isso? Então entenda uma coisa, entre na dimensão do Espírito. No versículo 4 você vai ver o seguinte: perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. É isso que ele está entendendo. Então responde Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, querido. Entenda comigo um pouco esse texto. Nicodemos está questionando Jesus e esperando uma resposta teológica de Jesus. Ele está esperando muitas vezes um passo para que ele possa adicionar a vida de religiosidade dele. E por muitas vezes nós temos pessoas que frequentam as igrejas, os lugares, as casas religiosas no Brasil, e esperam dos pastores regras, pontos para serem praticados no exercício prático da vida, mas ligados a uma religiosidade. Faça isso e vai mudar, faça isso e vai mudar. Jesus, ele quer se relacionar com você. Ele fala sobre um novo nascimento. Digo a verdade, ninguém poderá entrar no reino, querido, se não nascer de novo. Nicodemos não compreende, e por muitas vezes pessoas estão se afundando em um ritual religioso, uma repetição religiosa, uma agenda religiosa, mas o Deus não está no coração delas. Não há uma experiência com Deus. Qual foi a última vez que Jesus se manifestou na tua vida com graça? Que Ele se manifestou com um milagre na tua vida, que você entendeu que foi a manifestação do poder dEle na tua vida? Querido, nós temos histórias, todos nós temos uma história, e uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada como pastor é respeitar a história das pessoas, porque Deus, ele tem planos específicos e individuais para pessoas específicas e individuais, porque Ele é um pai que cuida de um filho. Isso é individual, é pessoal e é relacional. E por muitas vezes nós somatizamos distanciamento de Deus, pecados, comportamentos, falhas que são somatizadas e não tratadas e não expostas ou não apresentadas a Jesus em um encontro, e por essas coisas estarem não resolvidas, elas vão se tornando um peso e mais um peso, e há uma compensação, e essa compensação eu vou me envolver no máximo possível com aquilo que é religioso, para que possa compensar uma vida não tratada. Ei, desliga esse ativismo, querido. Deus quer o seu coração, Deus quer o seu coração. Deus quer que você ligue a sua fé a Ele, que você ligue a sua esperança a Ele, e é isso que esse texto vem dizendo, e há uma palavra que faz toda a diferença nesse texto. Ele fala o seguinte: ninguém entrará no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O encontro com Jesus te leva a um outro nível, a um nível elevado, a uma espiritualidade ligada a Deus, porque nós não somos só essa matéria. Quando o texto trata de água, entenda uma coisa, nessa figura da palavra água, Jesus aqui usa, esse elemento que nos aponta a purificação. A água, ela tem esse forte apelo de purificação, de lavar. Nicodemos precisava ser lavado, purificado de seus pecados e pensamentos errados. Olha só que interessante.
Ninguém conseguirá ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Você não conseguirá, querido, ter uma eternidade de salvação se não se arrepender dos seus pecados. Se você não entender no seu coração e reconhecer toda a separação que o pecado tem causado no teu coração. Pastor, mas eu estou num pequeno grupo, eu estou sentado na cadeira da igreja já tem 1 ano. Você pode estar, querido, há 20 anos na igreja. Se você não se arrepender dos seus pecados e se encontrar com Jesus e reconhecer que sem Ele você está fadado, não haverá conversão no seu coração, não haverá mudança de direção. Você precisa depositar sua confiança nele, e essa purificação, ela está ligada a pecados. Jesus está dizendo: Nicodemos, querido, se arrependa dos seus pecados. Se você se arrepender dos seus pecados, você vai nascer de novo, espiritualmente, Nicodemos. Eu não estou me referindo a um nascimento natural de parto, eu estou me referindo a um nascimento espiritual, a uma expectativa nova, a novos motivos de vida, a uma nova caminhada onde eu vou estar dirigindo a tua vida. É o que Deus te fala essa noite. Você tem tentado ser espiritual sem antes ser purificado. Isso não funciona, isso não acontece, é uma máscara, é uma roupa indumentária, é uma figura, isso não é real, querido. A espiritualidade ou o avivamento, também classificado dessa forma, acontece quando há reconhecimento de pecado, quando há o entendimento de uma limitação humana, a necessidade de se conectar com Deus e dar um propósito para a vida, como você ouviu o testemunho aqui, e fazer você perceber, e isso é uma revelação, e você passa a perceber então a presença de um Deus, a presença de alguém que agora é o maestro, ele é o condutor da minha caminhada, e o Espírito Santo que me traz consolo e me alerta. Eu começo a perceber inclinações, faltas, pecados, caráter, comportamento planejado, preparado, programado de pecado. Esse é o desafio de Jesus para Nicodemos, que ele seja purificado para que ele seja salvo. O convite de Jesus é ao arrependimento. Deixa eu perguntar para você: quais são os seus pecados? Quais são as inclinações que te acompanham? Quais são os comportamentos destrutivos que têm te acompanhado e têm destruído a sua paz? Em um tempo onde o relativismo tem tomado conta do mundo, da mídia, em uma mídia tecnopornô, em uma mídia pornográfica, onde essas imagens, essa cultura tem tomado a mente, os olhos de pessoas para destruir famílias, destruir conceitos, mudar verdades e implantar outras verdades que são mentiras. No meio disso tudo, querido, o que você tem somatizado a sua vida que tem sido destrutivo? Um descontrole, pecados na sexualidade, mentira, indiferença, orgulho, o que tem provocado na sua vida destruição. E o mais interessante disso é que você não precisa falar nada. O Espírito Santo de Deus, ele está bem falando contigo agora, porque eu creio nisso, porque Ele é vivo. Ele te revela, Ele salta na sua mente agora situações, coisas que têm acontecido, que porventura tem te levado a um entendimento de destruição na sua própria vida. Mas pastor, eu não sei como sair disso aqui. O encontro com Jesus revela verdades, realidades de pecado na vida das pessoas. Quais pecados secretos, coisas que ninguém sabe. No encontro com Jesus sempre somos desafiados ao arrependimento. Esse é o evangelho da reconciliação, a nos arrependermos dos nossos pecados, querido. Esse é o evangelho, porque toda vez que nós fomos confrontados com a palavra, nós somos melhorados. E se nós somos melhorados, é porque tem que ser tratado, querido, tem que ser aperfeiçoado. A palavra do Senhor fala que nós somos uma obra, nós estamos em obra, estamos sendo construídos. É claro que coisas serão resolvidas, vitórias serão fatos e verdades na sua vida, mas ainda temos uma carne que não se converteu, porque o nosso espírito se converte, mas a carne não. Ainda existe um diabo, Satanás, um mentiroso, que quer roubar e matar e destruir a sua santidade, a sua casa, o seu lugar de segurança. Ele quer minar, dar oportunidades para que você perceba ruídos e tenha interferências no seu relacionamento com Deus. Há muitas verdades em uma palavra só. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino. Você não desfrutará, Nicodemos, de uma plenitude em Deus, se não nascer de novo da água, da purificação, da confissão, do arrependimento e do Espírito, que é o fluir poderoso de Deus. Essa é uma verdade, querido. Não ignore essa verdade, porque ignorar isso vai deixar você num lugar de distanciamento de Deus. E Nicodemos vive essa experiência.
renuncie à religiosidade e à superficialidade. No versículo 10, disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? O texto diz isso. É interessante isso aqui. É como Jesus fala assim: que pena, Nicodemos, que pena. Eu até tinha uma expectativa em você, querida, mas você chegou aqui para mim aqui com esse, você é isso tudo, você não está entendendo nada que eu estou falando. Jesus deve ter pensado assim: vamos lá, deixa eu ajudar esse rapaz para que ele conheça a verdade que pode mudar a vida dele. Religiosidade, superficialidade, é incrível. A religiosidade, ela te leva, sabe o que eu penso? Que eu penso assim, eu já disse isso para os meninos da Rede Moving. Durante muito tempo eu tinha na minha mente a ideia de que a sexualidade, ela era uma área que destruía a vida de um homem e de uma mulher. Na juventude, daí ele iria para o casamento deturpado, com feridas e tal. Aí Jesus me disse uma coisa: filho, olha para o Antigo Testamento. Todas as vezes em que o povo de Deus tomou para si ídolos e deuses e uma religiosidade, eles se distanciaram de Deus. A ferramenta mais utilizada pelo diabo nos dias de hoje é a religiosidade, é a capa, é a mentira. Sabe por quê? Porque uma pessoa que é adúltera, mentirosa, safada, uma pessoa que tem no coração um sentimento de maldade, ela não precisa sentar nessa cadeira aqui, querido, precisa não. Ela se autoafirma no erro dela, eu não preciso disso aqui, e ela continua vivendo uma vida de pecado e de destruição. Por outro lado, um religioso, ele consegue permanecer em um ambiente, em uma cultura, e viver uma cultura de sexualidade deturpada, de adultério, de mentira, de pornografia, de vícios, de mentira, de indiferença, de orgulho. E ele coloca uma roupa bem bonita, querido, compra uma Bíblia grande, bota debaixo do braço, e ele vem para cá como se ele fosse a melhor pessoa do mundo. Nós não conhecemos o coração das pessoas, mas Deus conhece. Deus conhece a intenção do seu coração. E a superficialidade tem criado uma cultura nas igrejas que não tem avançado. É como se os líderes do Brasil estivessem plantando nos corações de pessoas não convertidas uma visão do reino. Isso não tem brotado, querido. Então é preciso que haja conversão, para que haja uma transformação e um renovo de vida. Precisamos sair do lugar da superficialidade, e quando encontramos Jesus, sempre seremos desafiados a sermos mais profundos, a reconhecermos a nossa limitação e a confessar pecados. Esse é o desafio que ele recebe de Jesus. Jesus é real, querido, ele é real, e ele purifica, e ele é profundo. Não procure Jesus nos lugares errados. Não procure Jesus, não procure a felicidade em lugares errados, não procure a paz no mundo. Você só encontrará o sentido da sua vida e o propósito dela quando você se conectar com aquele que te criou, com aquele que te planejou, aquele que sonhou a tua vida, aquele que sonhou o teu casamento, a tua casa, os teus filhos, aquele que tem planos sobrenaturais para a tua caminhada. É individual, querido, esse desafio é pessoal. É preciso que nós nos posicionemos diante de Deus e saiamos desse lugar de religiosidade e de superficialidade. Só Jesus pode mudar a sua vida, só Ele, e eu não posso, querido, eu não posso mudar a sua vida. E foi difícil para mim, como pastor, entender isso. Fazia uma força danada para mudar os outros, dava vontade até de dar umas pancadas para ver se ajudava, mas não resolvia. Dava uma pressão, e dava um livro, e dava não sei o que, e fazia não sei o que, até que Jesus falou assim: filho, deixa eu falar uma coisa para você, ei, o rebanho é meu, sou eu que cuido da minha igreja. Amém, Jesus. Mas tirou um peso de mim, tirou um peso muito grande das minhas costas, e eu fiquei melhor, porque agora eu só faço acionar o Todo-Poderoso. E sabe o que ele faz? Em cima de você agora, porque Ele é teu dono, é Ele que manda em você. Deus se manifesta com poder na vida dessa pessoa, Deus demonstra a tua graça na vida dele, e na verdade o próprio Deus tem dado oportunidades para que você se encontre com Jesus. Ele tem criado situações como essa, por exemplo, em um domingo, em mais um momento onde você se encontra aqui, talvez depois de uma caminhada de semana difícil, a você ter um encontro com Ele. E para que isso seja sobrenatural, você precisa sair da superficialidade, você precisa vencer a religiosidade e levar a sério esse encontro e a pessoa de Jesus. Ele é real, querido. Entenda o propósito da vinda de Jesus. Olha que interessante, versículo 15 e 16, ele vai projetar para você. Versículo 15 e 16, ele fala o seguinte: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E vem depois um texto que eu quero que você leia comigo, João 3,16. Você pode ler comigo, querido, por favor? Porque amou o mundo de tal maneira
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É incrível. Eu não tinha me atentado a isso, mas um dos textos de grande poder da palavra foi dito em um lugar secreto de intimidade entre Deus e um homem que queria encontrar Deus, um homem que queria saber mais sobre Jesus, um homem que queria experimentar algo maior do que aquilo que era só a religiosidade. E esse texto ele traz um desafio para mim e para você. Ele fala, olha, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E em João 3,16 ele começa dizendo, olha só, em um momento particular e íntimo, Jesus fala o seguinte, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que me mandou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio a esse mundo, se fez carne e morreu por mim e por você. O livro de Isaías 53, ele mostra que as suas transgressões e as minhas transgressões foram cravadas na cruz de Cristo, transpassadas no próprio Jesus. E muitas pessoas têm vivido e ignorado a pessoa de Jesus, a pessoa do Filho de Deus, que te conecta e te leva até Deus, que te leva até uma experiência sobrenatural, e tem caminhado perdido, sem propósito, sem sentido, sem identidade, sem uma direção na sua vida. Isso tem criado um caos em meio ao povo. Sabe por quê? Que Jesus ele veio a esse mundo e se fez carne, morreu por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para que você não pereça, é para que você não viva destruição na sua vida, é para que o seu casamento não seja destruído, para que a sua vida não seja destruída, para que o seu tempo aqui na terra, que é finito, não seja algo destruidor e consumidor. É para isso, para que você experimente algo sobrenatural na sua vida. É para isso que o Filho vem, para trazer salvação. Creia no Evangelho que traz salvação e não condenação. O versículo 17, logo depois, ele fala, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Seja você, querido, uma igreja sem condenação, mas sim do Evangelho. Jesus não veio para condenar, querido, ele veio para salvar. Somos agentes ou detentores do Evangelho da reconciliação, somos pregadores da esperança e não do medo. Somos o povo da inclinação, da inclusão e não da exclusão. Inclusão, querido. O que tem acontecido muitas vezes é que muitas pessoas não têm se sentido bem no meio do povo de Deus, porque tem muitas pessoas que ficam analisando a vida da outra, fica passando um raio-x na vida alheia, caçando defeito na vida dos outros. Tem gente pensando agora, aquele traste podia estar aqui para ouvir o que o pastor está dizendo. Tem gente que é assim, querido. Tudo que vem para melhorar, é para melhorar o outro que é ruim, porque ela já é muito boa. Ela é tão boa, que a carruagem de fogo errou o endereço, e não passou para carregar ela ainda, para levar ela para a glória. Esse é o entendimento. Mas sabe o que acontece? O seu pensamento crítico, e a sua fala, a sua palavra de acusação, a sua palavra de crítica, que mede as pessoas, tem afastado as pessoas de Jesus. Porque existe, dentro dessa ideia, da exclusão, um conceito de religiosidade. É do tipo assim, ó, eu estava falando para os meninos lá, você fala assim, olha, vamos lá naquela igreja, porque amanhã, domingo, 5h30, vai ter algo sobrenatural lá. Pensa num poder que vai ter lá, querido. Se você for 5h30 lá, Deus vai transformar a sua vida. E esse conceito de que Deus só age aqui 5h30, é um conceito religioso. Porque se você fosse uma pessoa alinhada com o próprio Deus, se você fosse uma pessoa profunda de relacionamento com Ele, se você fosse uma pessoa que entendeu o propósito de salvação, se você fosse uma pessoa inclusiva, quando alguém que está perdido, desorientado, depressivo, tomado pelo caos, te encontrasse, ele encontraria a igreja do Senhor, ele encontraria a manifestação viva de Deus na tua vida. Você não precisaria mandar ele para o endereço onde Deus faria. E se acontecesse algum episódio e cancelasse o culto, esse coitado ia ficar perdido até o outro domingo, porque Deus só vai estar agora só no outro domingo que você perdeu, querido. Querido, não viva nesse lugar. Não viva nesse lugar, experimente Deus de verdade, e esse encontro, ele revela verdades, e trata nosso coração como igreja, de vivermos um evangelho que inclui pessoas. Jesus ele morreu por pessoas, Jesus ele marca encontro com pessoas,
como essa noite, como o que aconteceu esse final de semana na vida de muitas pessoas, o foco do Evangelho é a salvação de pessoas. Algumas pessoas não conseguem talvez se firmar, porque ainda não entenderam isso, ou não conseguem agregar a pessoas porque não entenderam isso. O foco de Jesus são as pessoas, o foco de Jesus é a sua vida, o foco de Jesus é mudar a sua realidade. Ele veio para mudar a sua situação, Ele veio para te dar salvação, mas em meio a tudo isso que é muito bom, tudo isso que é muito legal, é muito inspirador, eu quero que você se lembre da água e do Espírito, da purificação, do reconhecimento e da confissão de pecados. Você precisa reconhecer a sua limitação, o seu pecado, aquilo que é destrutivo na sua vida, para que você reconheça Ele como seu Senhor. A igreja precisa ser um lugar de abrigo, de acolhimento, de refúgio. Nós como igreja precisamos amar, valorizar pessoas, acreditar pela fé que elas podem viver um novo tempo com Deus, que através de um encontro com Deus ela pode experimentar um casamento restaurado, uma depressão curada, um sentimento de morte que vai embora, um sentimento de frieza espiritual que é tomado por um fogo de aquecimento da fé que vem do Espírito Santo. Nós precisamos crer. Quando você receber uma pessoa, conhecer uma pessoa e ela apresentar uma realidade de caos, olhe para aquela realidade de caos e profetize vida em meio à morte. Nós estamos perdendo isso, querido. Se você já teve um encontro com Jesus, alimente mais ainda a sua fé em Jesus, para que você creia que pessoas podem ser transformadas, porque o Evangelho do Reino de Deus veio para pessoas, ele veio para pessoas, e se esse Evangelho já te alcançou, que você seja canal, para que outras pessoas conheçam, porque Deus não fará nada através de você, sem antes fazer em você. Nós não somos tubos vazios. Deus leva em consideração a tua história, mas Ele quer impactar a vida do teu ciclo de influência. O que você está fazendo com o seu ciclo de influência, querido? O que você anda postando? O que você anda conversando? Existe fé no teu discurso? Você realmente encontrou Jesus? Ou você está como Nicodemos? Eu tenho uma escala de serviço na igreja, eu tenho um compêndio de livros que eu já li, eu tenho um número de congressos que eu já participei, eu tenho uma história batista. Querido, você vai com a sua história e os seus livros para o inferno, querido. Pode ter certeza disso, se você não receber Jesus como seu Salvador. Esse é o Evangelho da reconciliação. Esse é o Evangelho que vai me confrontar e confrontar você a uma análise, a um entendimento profundo através do Espírito Santo. Porque a crise, querido, a crise no meio do povo de Deus, a falta de fé, a falta de entendimento da palavra. E o texto vem me dizendo, olha só, pois Deus enviou o seu Filho, querido, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A palavra é de salvação, a palavra é de esperança. Então quando alguém chegar para você e apresentar um cenário caótico, diga para ele assim, ó, Deus pode mudar a sua vida. Diz para ele assim, ó, existe solução para o seu casamento, existe solução para o seu filho que não se converteu, existe solução para o seu marido que ainda não entendeu o Evangelho, para a sua esposa que está distante da fé. Existe esperança para as pessoas, querido, e essa esperança chama-se Jesus. E quando você experimentar dele, querido, você vai entender o que eu estou falando. Ele vai mudar a tua história. Ele mudou a minha história, cara. De uma perspectiva de fracasso, ele escreve algo diferente. Como que esse cara me usa? Ele é Deus, querido. Ele usa, ele tem um compromisso com a palavra dele, mas antes dele me usar, querido, ele me trata, porque ele não fará nada através de mim sem antes fazer no meu coração. Esse é Jesus. Então ele quer visitar a tua vida, ele marca um encontro com você, para que você experimente, não perca essa oportunidade de estar diante do Pai. Para terminarmos aqui esse tempo, Jesus é a reconciliação, Ele é a reconciliação. Crer na esperança da vida eterna em Jesus. O versículo 36, ele vem dizer que quem crer no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não viverá a vida. É muito claro a palavra do Senhor, querido, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A mensagem de Jesus antes de falar do juízo, ela fala da esperança das boas novas do reino de Deus. Se você crê em Jesus, querido, Ele pode mudar a sua realidade. Quem tem um filho tem a vida. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho
não verá a vida eterna com Ele. Qual a sua escolha? Sempre seremos confrontados a escolhermos, querido, a quem iremos servir, a quem iremos adorar. Um encontro com Jesus pode mudar completamente sua história. Deus não mudará seus relacionamentos sem antes mudar você. Ei, a solução do seu casamento é a sua restauração. A solução do teu relacionamento com o teu pai que está quebrado não é a mudança do teu pai, é a tua transformação. Primeiro, querido, o evangelho do reino precisa habitar no teu coração. Se o teu filho não se converteu, se ele está longe de Deus, primeiro esse evangelho tem que te alcançar, para que você experimente. Se há uma situação de enfermidade, você ora por um milagre, você ora por uma manifestação do poder de Deus, para que Ele olhe para a tua causa, para a tua casa. Primeiro, que se fortalece no Senhor, porque Ele quer que você se fortaleça nele, no seu forte poder, porque então, querido, o seu meio será transformado, porque o reino está com você, porque a pessoa de Jesus está com você, porque esse evangelho do reino de Deus, ele está no teu coração. Escolha por aceitar e fazer de Jesus o seu Senhor, e se prepare para viver um tempo sobrenatural na presença de Deus, amém?